Bom, gente, vamos continuar nossas aulas de física, né? Vamos para a nossa aula 6 da sala virtual. Bom, essa aula ela refere-se ao livro 1, capítulo 3, página 36 e 37. Bom, a gente vai falar agora sobre o som, tá? Então, o que é som? O que seria o som? Então, vamos lembrar que são ondas mecânicas, longitudinais, tridimensionais, que se propagam em meios materiais, não se propagam no vácuo, vamos lembrar disso. Então, olha bem, como é que o som ele é transmitido? Ele é transmitido fazendo o que? A compressão e a descompressão do meio. Quer dizer, através da compressão e descompressão do meio, o som ele é transmitido. Então, o som ele origina-se através das vibrações do ar, que, no caso, que são detectadas pelo tímpano com frequência e amplitude definidas. Então é o tímpano que, no caso, vai receber essas vibrações e, no final das contas, até chegar ao nosso cérebro. Mas o início de tudo é no tímpano aqui, que não é, no caso, o objeto do nosso estudo no momento. Então seria uma coisa mais ou menos assim, olha. O som ele vai chegar no tímpano, vai fazer com que ele vibre, isso vai se transformar, no caso, num pulso elétrico que vai chegar ao nosso cérebro, que vai no caso, se transformar no que seria o som para a gente, certo? Bom, ondas sonoras se propagam também nos sólidos, nos líquidos e, no caso, no ar, que seria o estado gasoso, né? De modo geral, as velocidades do som são maiores no sólido, menores, no caso, nos gases. Então, a maior velocidade é no sólido e a menor nos gases, certo? Então, a velocidade do som no sólido é maior que no líquido, que é maior que nos gases, certo? Bom, só para efeito de curiosidade, olha, no ar a 10 graus Celsius, a velocidade do som é 331 metros por segundo. Eu aumento a temperatura para 20 e a velocidade aumenta para 343. Na água é 1450 metros por segundo e no ferro em torno de 4500 metros por segundo. Bom, a velocidade do som ela vai ser maior quanto mais rígido for o meio, certo? Quanto maior a densidade do meio, menor é a velocidade, certo? Então, quanto mais rígido o meio, mais as moléculas estão interligadas. Então, interligadas às moléculas que estão ao seu redor. E assim, a perturbação é transmitida mais rapidamente. Vamos lembrar que o som é uma onda, e a onda é a perturbação do meio, no caso, né? Olha bem, com relação à densidade, quanto mais maciço for o meio, mais inércia tem suas moléculas, ou seja, dificultando sua vibração. Tá? Então, quanto mais rígido o meio, maior a velocidade. Quanto mais denso o meio, menor é a velocidade. Tá? Propriedades do som. A primeira propriedade, altura ou tom. Quando a gente fala de altura ou de tom, a gente está falando na qualidade do som que está ligada à sua frequência. Ou seja, a frequência é aquela quantidade de oscilações por unidade de tempo. Tá? Normalmente a gente ouve falar lá 100 Hz, 50 Hz. Eu estou ouvindo falar de Hertz, eu estou falando de frequência, a quantidade de oscilações por segundo, no caso, quando eu falo de Hertz. Bom, quando eu falo então de altura e de tom, eu vou diferenciar sons graves, sons baixos e sons agudos, sons altos. Então, vamos comparar aqui, olha, duas ondas. Então, a figura 1, eu tenho aqui uma quantidade de oscilações, que se eu comparar com a figura 2 é maior, dá para vocês verem. A oscilação, vamos pensar, começa no eixo da onda aqui, vai no caso, para o ponto mais elevado, que é a crista, vai para o ponto mais baixo, que é o vale, volto de novo do eixo, eu tenho uma oscilação. Então, aonde tem mais oscilação? Na figura 1, se comparado na 2. Vamos pensar que o intervalo de tempo aqui
no caso, para a oscilação inicial e final aqui é o mesmo, do início ao fim aqui é o mesmo intervalo de tempo. Onde eu tenho mais oscilação, eu tenho maior frequência, ou seja, se eu estou falando de som, ele é mais o quê? Agudo. Então, a figura da esquerda, se comparado com a direita, e eu estou falando de som aqui, o som é mais agudo. Figura 2, mais grave, no caso, seria isso. Tá? Vamos continuar aqui. Olha bem, a altura do som. Então, vamos lá. O som ele vai ser dividido em relação à altura em infrassom, som audível e ultrassom. Então, observa que o infrassom vai até 20 Hz. De 20 Hz a 20 kHz é o som audível, para o ser humano, no caso. Vai de 20 a 20 kHz. Vamos lembrar que quilo K aqui seria 1000, então seria 20.000 Hz. De 20 Hz a 20.000 Hz. E de 20 kHz, ou seja, de 20.000 Hz para cima, eu tenho ultrassom. Bom, então vamos lá no som audível, no caso aqui. Som audível tem o som agudo, alta frequência. Vou comparar aqui, eu vou falar aqui de um gatinho. Um gatinho seria o som agudo. Para comparar com esse gato aqui, o que seria o grave? O leão. Então, o leão seria grave, seria no caso baixa frequência. Então, alta frequência do gato, baixa frequência seria o do leão. Bom, continuando as propriedades, vamos lá na intensidade do som. Intensidade sonora está relacionada à amplitude, tá? Então, vai diferenciar sons fortes e sons fracos. Então, observa aqui de novo, vamos fazer uma comparação no gráfico aqui, o gráfico da esquerda e o gráfico da, no caso, direita. Então, observa, o gráfico da esquerda, olha a amplitude, ó. Então, a amplitude do eixo até o ponto mais alto ao ponto mais baixo. No caso, a figura 2, a amplitude é maior, olha. Então, se eu comparar esses dois sons representados por essas duas figuras, o fraco é o da esquerda, a figura 2. A figura 2 da esquerda, na verdade, a figura 2 da direita aqui é o som mais forte. Né? E quando eu falo de som fraco e som forte, estou falando de intensidade, e tem uma outra grandeza que eu posso colocar aqui, que seria o seguinte, a energia. Tá? Quanto maior a amplitude, maior é a energia que, no caso, essa onda transporta. No caso, que esse som transporta. Ok? Bom, intensidade sonora vai relacionar o quê? A potência sonora em função da área de abrangência. Isso aqui, gente, é mais para efeito de curiosidade, tá? Quando você fala em intensidade sonora, eu vou pegar o que seria a potência do som em função da área que ele vai abranger. Quando eu pego potência em função da área que ele vai abranger, eu tenho a intensidade sonora. Tá? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Por quê? Eu estou falando de amplitude, eu estou falando de potência, eu estou falando de energia. Tá? Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Porque quanto maior a amplitude, maior a potência. Bom, e aí vamos lá, com relação à intensidade sonora. Eu tenho o limiar da audibilidade, que seria quando eu tenho uma intensidade sonora de 10 a menos, até na verdade 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Quer dizer, qualquer valor menor que esse 10 a menos 2 está dentro do silêncio absoluto, né? Desse 10 a menos 12 até 1 aqui, eu tenho o som fisiológico, o som que a gente ouve no dia a dia, e a gente está conversando, né? Ou uma música até mais baixa, né? Um volume, né? Um volume menor que você está ouvindo aí, um volume mais baixo, eu tenho o som fisiológico. Acima de 1 watt por metro quadrado já tem a poluição sonora. Quando começa a misturar sons, então eu já tenho o que a gente chama de poluição sonora. Tá? Bom, nível sonoro. Nível sonoro é a grandeza que relaciona a intensidade sonora de um som, né, determinado som,
com a intensidade sonora do som mais fraco que conseguimos ouvir, que está no limiar da audibilidade. Então, observa que o nível sonoro é até um cálculo matemático que ainda vocês não têm esse conceito ainda, tá? Seria 10 log na base 10 da intensidade sonora que você ouve por I0, que é aquele limite da audibilidade. Então, seria o que eu falei, olha, 0 é o limite da audibilidade, que seria a intensidade, no caso, para o nível sonoro. E a intensidade sonora seria 1 vezes 10 a menos 12. E 120 decibéis seria o limiar da dor, que a gente teria uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. Então, normalmente, quando a gente ouve falar intensidade do som, normalmente a gente fala de decibéis. Na verdade, a gente está falando de nível sonoro, porque, na verdade, o nível sonoro relaciona o som que você ouve pelo menor som possível que você poderia ouvir. Tá? E tem aí um cálculo matemático que é o logaritmo. Só que isso aqui é mais para efeito de curiosidade, tá, gente? A gente não vai fazer esse cálculo não, tá? É só para efeito de curiosidade. Vocês vão falar assim, olha, 60 decibéis. Está falando de que ali? Isso que eu quero que você entenda. Se eu estou falando de decibéis, eu estou falando de quê? De nível sonoro. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não vai fazer nenhuma conta, isso aqui, por exemplo, utilizar logaritmo não, tá? Fica tranquilo aí. Bom, continuando. Propriedade de som aqui, vamos para o timbre. Quando eu tenho sons de mesma altura, mesma intensidade, emitidos por fontes diferentes, como é que eu posso distingui-los? Pelo timbre. Então o timbre está relacionado ao formato da onda. Então, olha lá, eu posso ter sons que têm mesma altura, mesma intensidade, mas emitidos no caso aqui, por um diapasão, por uma flauta, por um violino, a voz, a clarineta, todos, vamos supor, tivessem a mesma altura e mesma intensidade. O que vai diferenciá-los? É o quê? É a propriedade que a gente chama de timbre. Tá? Então, é como se fosse a carteira de identidade do som, o timbre. Tá? Vamos ficar por aqui. Então, nossa aula termina aqui. E o que vocês vão fazer? Nessa aula 6 da sala virtual de física, vocês vão fazer no livro 1, capítulo 3, páginas 37 e 38, o exercício agora é com vocês, 1, 2 e 3. E vão fazer o exercício que está postado na sala de aula, exercício de fixação online 106, certo? E vão incluir nesse exercício as respostas, né, do exercício 2 e 3 de agora é com vocês. Vai estar lá, é óbvio que vocês vão identificar lá, possivelmente vai ser o exercício número 1 e número 2, refere-se a exercício 2 e 3, agora é com vocês. Gente, até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.